Agora, 8h49, já estamos em contato com o ex-prefeito municipal de Bagé, Divaldo Lara, que solicitou um direito de resposta mediante a vinda na última segunda-feira da atual presidente do FUNPAS, né, Ana Maria Gonzalez, que falou durante as suas manifestações em questões da falta de pagamento de verbas para o FUNPAS, né, durante o FUNPAS, durante a gestão do prefeito Divaldo Lara. Ele solicitou então um direito de resposta e o espaço está concedido. Bom dia, Divaldo, prazer em falar com o senhor mais uma vez aqui para o programa Em Foco. Bom dia, Duda, bom dia, Maia, bom dia muito especial a todos os ouvintes que nos acompanham. Agradeço o espaço para retomar aí algumas questões que são importantes para esclarecimento de toda a população de Bagé, principalmente dos aposentados da prefeitura. Com relação à nova presidente do fundo, a senhora Ana Maria Gonzalez, senhora essa que eu conheço bem, por dois motivos. Uma, porque era uma grande ativista da redução do IPTU no município de Bagé. E, bom, trocou o governo. O governo agora é o governo do PT, governo do qual ela é simpatizante, é defensora e já foi filiada ao PT. E eu não vejo tramitar na Câmara dos Vereadores de Bagé nenhum projeto, Duda, não sei se tu estás acompanhando, mas não existe nenhum projeto para baixar o IPTU, para resolver aquela mudança, né, da planta genérica de valores que o PT foi tão contra e fez um movimento com a sociedade enorme para que não fosse aprovada. Pois bem, agora o PT e a dona Ana Maria são base do governo, então poderiam imediatamente mudar aquilo que eles atribuíam na minha gestão como um erro, um equívoco, né? Então, quem sabe a gente aguarda agora os próximos dias, já que esses primeiros 6 meses não aconteceram, do PT mandar para a Câmara o projeto de lei reduzindo o IPTU e o lixo dos bagienses, porque na minha gestão eles atribuíam isso como um erro, um equívoco, né? Sendo que nós estávamos cumprindo a planta genérica de valores, uma exigência legal. E o segundo momento que eu conheço bem essa senhora é porque na ocasião do passado ela fez um processo, né? Entrou na justiça um processo dizendo que não era afiliada ao PT. Moveu um processo contra mim, né, dizendo que ela não era afiliada ao PT, que eu tinha atribuído a ela a filiação do PT. Pois bem, mentiu e mentiu para a justiça, porque na justiça eu mostrei a sua filiação ao PT. Portanto, a presidente do FUNPAS já foi filiada ao Partido dos Trabalhadores, sim. Inclusive agora está sendo feito o cálculo dos honorários advocatícios que ela vai ter que pagar, indenizar aí os meus advogados. Com relação às suas afirmações, em grande parte mentirosas, como também era quando negou a sua filiação com o PT. Por quê? Porque ela omite que o FUNPAS, e para quem não sabe, o FUNPAS é como se fosse o INSS no Brasil, só que a previdência própria dos servidores do município de Bagé é um regime específico. O INSS no Brasil, os aposentados foram roubados, e até hoje não se descobriu exatamente os nomes dos responsáveis, infelizmente, mas foram roubados por sindicatos aliados ao PT, todos defensores do PT. E aqui em Bagé, quem meteu a mão no dinheiro do PT meteu a mão no dinheiro dos aposentados, foram os governos que me antecederam, os governos do PT. E eu vou falar os números, que são números que eu tenho certidões que comprovam esses números aqui. Vamos lá. Com relação aos regimes, a contribuição complementar, aquilo que amortiza a dívida. Por quê? Porque o Fundo Previdenciário, Duda, ele foi criado em 98, como ela disse, e já começou desde a sua criação com dívida. Então passou 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Até o último ano do governo Mainardi,
não foi pago nenhuma contribuição complementar, senhora Ana Gonzalez. Zero de contribuição complementar. Depois entrou o governo Dudu, e durante 7 anos ele também não pagou nada, senhora Ana Gonzalez. E isso fez com que, em 16 anos do governo do Dudu e do Mainardi, apenas 2.900.000 reais fossem pagos ao fundo. Apenas no último ano do governo do PT, em 16 anos, apenas em um ano, no último, foi pago 2.920.000 reais. Em 8 anos do nosso governo, nós pagamos 88 milhões de dívida complementar. Eu vou repetir esse dado pelo tamanho da relevância. 88 milhões do dinheiro do contribuinte bagiense foi para pagar o rombo previdenciário que foi deixado no município de Bagé. Com relação a parcelamentos, a senhora Ana Gonzalez, novamente, com curta memória, provavelmente proporcionalmente à sua capacidade intelectual, ela alegou que nós deixamos dívidas dos parcelamentos. Claro, essas dívidas no governo, nos 16 anos do governo do PT, foram pagas dívidas de parcelamento de 15 milhões e 90 mil reais. 15 milhões em 16 anos. E também foi deixado 17 parcelamentos de dívida. Por quê? Porque além de não pagar a dívida complementar, eles também não pagavam a patronal e não pagavam os parcelamentos. Isso somava dívidas e somou uma dívida gigantesca, e que em 16 anos o PT pagou apenas 15 milhões. No nosso governo, em 8 anos, nós pagamos 122 milhões de dívidas, 122 milhões de dívida de parcelamentos do FUNPAS. Portanto, nenhum governo na história de Bagé pagou mais previdência, mandou mais dinheiro para o Fundo de Previdência dos Aposentados de Bagé do que o governo do prefeito Divaldo Lara. Nenhum. Eu desafio a dona Ana ou qualquer petista que vá na rádio e diga qual foi o governo que mais pagou previdência na história de Bagé. Bom, com relação a dívidas, claro que as dívidas com fundo aumentaram, porque se lá em 98 existia uma dívida que não foi paga, em 99 não foi paga, em 2000 até 2015 não foi paga, quando assume o novo prefeito em 2017, qualquer cidadão sabe fazer isso. Se tu não paga uma dívida e depois de 16 anos alguém tem que começar a pagar ela, o valor dela será milionário. Hoje a dívida é de 1 bilhão e 300 mil, não 1 bilhão e 200 como ela fala, é 1 bilhão e 300 mil. E está tão equivocado essa senhora indicada pelo grupo do PT, pela administração do PT, que o próprio Simba saiu da composição do FUNPAS, o Eduardo. Por quê? Porque o Simba não concorda com a forma que está sendo administrado o Fundo de Previdência do município, que antes tinha uma diretoria certificada e que hoje nem a presidente do fundo tem a certificação para poder fazer a gestão do fundo. Ela não tem certificação, ela não tem requisito legal para poder estar administrando o fundo. O que é uma irregularidade já foi denunciado ao Ministério Público. Irregularidade grave. O PT usou o dinheiro dos aposentados nos governos passados. Usou e agora continua usando. Em outra afirmação equivocada, ela diz que o prefeito Mainardi está devendo 500 mil reais para o fundo.
Mentira! Mesma mentira que ela disse lá atrás que não era afiliada ao PT e na justiça eu provei que ela era. O governo Mainardi já está devendo mais de 30 milhões só desses 6 meses iniciais por não pagar a complementar e também por não pagar outros recolhimentos que são exigidos ao fundo previdenciário. E veja bem, no atual governo, a alíquota da complementar foi reduzida de 50 para 50, de 55 para 50. Meu último ano de governo, nós pagamos 55% de complementar. Se uma dívida não é paga pelos antecessores, ela se multiplica para que o prefeito atual tenha que pagar. E foi isso que aconteceu quando eu assumi a prefeitura. Eu assumi a prefeitura e lá eu paguei 326 milhões em dívidas. Eu já tinha te falado, Dudu, e vou falar novamente. Chame a secretária da Fazenda do município de Bagé para entrevista, porque ela é servidora pública concursada, diferente da senhora Ana, que é aposentada, indicada por secretário, indicada pela associação. A senhora Adriana Quisata é concursada e funcionária de fé pública. Ela vai comprovar que nós pagamos 326 milhões em dívidas em 8 anos e que isso, comparado ao que o PT pagou em 15 anos de dívidas, é quase 90% a mais do que o PT pagou, perdão, o PT pagou 37 milhões, é quase 10 vezes mais o que o PT pagou em 16 anos de governo. Dados rápidos aqui. O BIRD, o empréstimo em dólar, o famoso empréstimo em dólar que o prefeito Mainardi fez, eles pagaram 5 milhões e 200 mil, nós pagamos 18. Os precatórios, eles pagaram 12 milhões, nós pagamos 66. O FUNPAS, eles pagaram 2 milhões de complementar, nós pagamos 88. O parcelamento do FUNPAS, eles pagaram 15 milhões, nós pagamos 122. O parcelamento da CE, eles pagaram 1.230.000, nós pagamos 5 milhões. O parcelamento do PASEP, uma dívida que eles criaram com o PASEP, eles não pagaram nada, nós pagamos 17 milhões. A glosa da barragem, o roubo da barragem, meteram a mão, roubaram o dinheiro da barragem, o governo do PT, do tempo do Dudu, ainda, seus gestores e administradores do passado, deixaram uma glosa de 8 milhões, uma dívida, eu paguei 7. Portanto, só com essa dívida aqui de 7 milhões, dava para comprar toneladas de salsicha, digamos aí, aproximadamente, fiz um cálculo aqui, dava para comprar 15 toneladas de salsicha para poder ir atender à vontade e à necessidade de alguns vereadores do PT que falam que foram deixadas dívidas aí com punch e etc. Portanto, eu paguei 326 milhões de dívidas do governo do PT e deixei 200 milhões em dívidas na prefeitura de Bagé, o que equivale a um saldo positivo de mais de 126 milhões superavitário se não tivesse herdado tantas dívidas do governo passado. Então, Duda, é importante esclarecer isso para que não aconteça aquilo que é uma prática do PT no Brasil e que todo cidadão está acompanhando hoje aí com mais inteligência, com mais capacidade crítica, que é as narrativas. Vai criando narrativa, atribuindo ao outro aquilo que eles mesmos fazem no município de Bagé. E por fim, Duda, eu queria aqui deixar alguns comentários que são importantes com relação, primeiro, até hoje eu não vi ninguém no programa esclarecer o porquê que fundiram o motor de 2 máquinas patrolas novas que eu deixei no município. Eu deixei mais de 10 patrolas no município adquiridas do nosso governo. 2 tiveram o motor fundido, não prestam mais e não estão sendo usadas nas estradas do interior nem nas ruas de Bagé, porque botaram um óleo sintético dentro da máquina e destruíram as máquinas. Até agora ninguém foi aí explicar isso.
Não, já vieram sim. Desculpa eu lhe interromper. O direito de resposta, eu não tenho o direito de lhe interromper, obviamente, de lhe fazer questionamentos. Não, à vontade, Duda. Né? Oi? À vontade, fica à vontade. Não, é que já vieram sim, talvez o senhor não tenha escutado, mas já veio inclusive o chefe da oficina fazer as manifestações aqui da Secretaria de Infraestrutura, juntamente com o secretário de Infraestrutura. Talvez o senhor não tenha acompanhado, não tenha ouvido, ou a sua assessoria não tenha lhe passado, mas sobre esse assunto das máquinas aqui, já veio o secretário e dois, inclusive. Oi? E qual foi a justificativa para ter fundido o motor das máquinas? Não, aí é com eles, né? Eu não tenho que explicar aqui nesse momento. Oi? E o que eles disseram na rádio? Falaram que não foi essa questão de óleo, que o senhor mencionava, que foi óleo errado, enfim. O chefe da oficina esteve aqui conversando conosco, que inclusive fazia parte também do seu governo lá na infraestrutura, né? É funcionário, ele é concursado da prefeitura. Das máquinas, então. A população quer saber por que fundiram o motor de duas máquinas novas, máquinas que estão ainda em garantia, que tem um plano de garantia. Por que foi fundido o motor das duas máquinas? Quem é o responsável por ter fundido o motor das duas máquinas? Foi explicado isso? Bom, aqui o chefe da oficina, ele respondeu às suas colocações, né? Agora, a justificativa, eu acho que aí os vereadores, né, que são oposição, devem investigar a fundo, devem apurar, porque como vereadores eleitos pela população, eles têm até o dever, né, de fiscalizar o executivo municipal e descobrirem a fundo a razão pela qual as máquinas não foram, ou melhor falando, né, as máquinas fundiram o motor, né? Agora, aí fica a questão do senhor questionar, ou do senhor, se quiser um espaço e descobrir e quiser um espaço para falar aqui a razão, fique à vontade, não tem problema. O espaço é democrático. Agora não nos compete aqui como profissionais discutir, né, essa situação ou buscar a informação. Claro, então que eles apresentem o laudo. É simples, existe um laudo. Funde um motor, tem um laudo. Por que fundiu o motor? Certo. Duas máquinas que custam quase 2 milhões, fundiram o motor na administração do PT, máquinas novas. E bom, outro ponto aqui para ser colocado, Duda, que é importante, é com relação à economia dos combustíveis do município de Bagé. Ora, da onde saiu a economia do combustível no município de Bagé? Saiu da viagem da população que antes ia para Porto Alegre fazer tratamento de saúde em carro. E hoje não tem carro para viajar, inclusive, não tem carro para levar os pacientes, faltam viagens, porque negam as viagens para a população. A economia do combustível é a economia tirando dos serviços públicos, é tirando das pessoas que antes precisavam e iam para Porto Alegre de carro. E o que eu estou falando, a população sabe muito bem disso, porque está sentindo na pele. Não é por acaso que caiu agora a secretária de saúde do município de Bagé, pela péssima gestão que o governo do PT vem fazendo na saúde da população. Inclusive eu vi um vereador dizer aí, o vereador Lelinho disse que as altas temperaturas no município, não é altas, isso é burrice de quem fala, não sabe o que fala, não é alta, é baixas temperaturas, frio é baixas temperaturas, e isso existiu em Bagé a vida inteira, e nós sempre controlamos. Eu controlei a saúde do município de Bagé na pandemia, porque tinha profissionais competentes, porque eu estava lá o tempo inteiro, na linha de frente. É um caos a saúde da população em todos os sentidos do município de Bagé, e vou dizer aqui na rádio, publicamente, o novo secretário que o PT está botando não dura 100 dias, porque não conhece absolutamente nada de saúde, nada. Conhece muito menos do que a que acabou de sair, abandonar o barco. Não conhece nada, vai ser ainda pior, porque o governo do PT é um governo que só cria narrativas e não entrega resultados. A prova disso estão nas obras do município. E para finalizar aqui, Duda, a minha participação, é importante dizer que foi noticiado aí a creche de São Martim. Não é para São Martim aquela creche. Aquela escola de educação infantil é para o par da Avenida Espanha. O par da Avenida Espanha eu conquistei e fiz o projeto para aquela escola de educação infantil. Inclusive a área foi doada pelo Pingo Bulcão, para o nosso governo.
E a escola de educação infantil não é para o São Martim, porque lá já tem a escola de educação infantil. É para o par da Avenida Espanha e para o bairro Bruno. O projeto foi deixado pronto, o recurso foi garantido, só tem que licitar, e as obras do município de Bagé estão paradas também por incapacidade administrativa. É muito difícil o que está acontecendo hoje com a cidade de Bagé, que antes o PT tinha solução para tudo e que agora apresenta uma outra versão, que é uma versão de não fazer e querer botar a culpa no governo que já passou. Bom, meu governo encerrou, agora é o governo deles, inclusive é o 5º governo do PT, o 3º do Mainardi, ou seja, já é velho na administração, não é um novato, sabe muito bem o que tem que ser feito, é que não tem energia e, bom, está muito mal assessorado em diversas pastas do município. E olha, um detalhe importante, Duda, há poucos dias, entrou na Câmara de Vereadores e agora vai para votação, silenciosamente entrou na Câmara de Vereadores, o projeto de lei para aumentar o salário dos secretários, Duda. Eu não sei se isso tem sido pauta aí do programa e da rádio, mas os secretários municipais... Com frequência. Inclusive eu já dei o meu parecer, eu particularmente já dei meu parecer, desde a época que tinha sido votado, e mais uma vez eu friso o meu parecer com relação a isso, né, que tem que haver uma igualdade entre o Legislativo e o Secretariado Municipal. Eu acredito, sempre, desde a época que foi para a Câmara, ainda no seu governo, eu era favorável à equiparidade aí salarial em função dessa situação, até porque o secretário municipal muitas vezes ele tem que deixar as suas atividades, é um profissional, é um técnico, para assumir um compromisso de tamanha responsabilidade, né? Eu sempre fui favorável, inclusive, a essa situação. Essa pauta ela é trabalhada sim aqui, né? E desde aquela época eu já havia manifestado o meu parecer. Eu não fui favorável ao aumento dos vereadores da forma com que foi naquela ocasião e que haveria ocorrer a equiparidade aí, mas aí é pensamento de cada um. Eu não gosto de dar o meu pensamento, mas nessa situação, desde aquela época, ainda em votação na Câmara, eu havia me manifestado sim sobre essa situação. E é claro que é pauta, até porque é uma novidade também neste começo de gestão, né? 8 anos eu administrei a cidade de Bagé e nunca teve aumento do salário do prefeito nem dos secretários. 8 anos, os meus secretários receberam R$5.000 como secretários do município de Bagé. Mas o senhor achava um salário justo, prefeito, ao secretário, esse valor de 5.000 aí para trabalhar da forma como o secretário tem que trabalhar pelo município? O senhor acha que é bem pago o secretário nesse valor? Olha, Duda, eu enfrentei pandemia e fui prefeito que botei o exército para fazer a barragem, entreguei a quantidade de obra que eu entreguei do município e ninguém me reclamou de salário. Ninguém, pelo contrário, enfrentei a quantidade de crise financeira que tinha no município e ninguém me reclamou de salário. O Mainardi entrou, o vice dele recebe mais do que o meu vice recebia, o diretor do DAEB dele recebe mais, o secretário já está recebendo 8 e ele quer passar para 11. Pode defender o salário do secretário para R$20.000, para 30, vocês podem pensar o que quiser pensar do salário do secretário, sem problema nenhum, Duda. O único problema é o seguinte, eu não pode ir na rádio dizer que tem crise, meu amigo. Aí não pode o prefeito ir aí e dizer que tem crise e não vai comprar o uniforme porque está faltando dinheiro. Sendo que o dinheiro que ele vai pagar para os secretários de aumento de salário dá para pagar os uniformes das crianças todos os anos. Sendo que o dinheiro que ele vai pagar de aumento para o salário do secretário soma na despesa de folha. E essa despesa de folha ele diz que está lá nas alturas e de fato está lá em quase 70% e não é por culpa do prefeito Divaldo, é por culpa dele próprio e dos governos do PT, que não pagaram previdência e hoje soma na despesa de pessoal do município de Bagé. Eu vou repetir isso para a população crítica e inteligente de Bagé entender. A despesa de pessoal de Bagé hoje é somada à dívida previdenciária, por isso que está em 70%. Se tirar aquilo, se tirar a parte da previdência que soma na despesa de pessoal todo mês, volta para o índice normal.
E isso está sendo somado por quê? Porque em 16 anos do governo do PT eles não pagavam Previdência. Manda eles apresentarem os números da Previdência. Agora dizer que não tem dinheiro para dar os serviços para a população, para dar aumento para servidores do município, para poder dar reajuste aos trabalhadores e tem dinheiro para dar aumento ao salário dos secretários, Duda, pode até ser justo na tua interpretação, mas no mínimo é incoerente diante da situação de crise que o governo alega todos os dias quando vai na rádio para dizer, falta isso, não, falta porque não tem dinheiro. Falta aquilo, não, falta porque não tem dinheiro. Ora, se não tem dinheiro, por que não reduz os cargos de confiança? Está lá a mulher do Lelinho. Vou de novo repetir, o vereador mais votado de Bagé tem a mulher dele recebendo 10 mil reais todo mês. Olha, Divaldo, desculpa eu interrompê-lo, mas é por uma questão de tempo, são 9h15 agora, eu preciso encerrar o programa aqui, né? Se o senhor quiser um outro espaço e uma outra oportunidade, como sempre foi aberto o espaço amplamente aqui para todos que tiverem, mas infelizmente eu tenho que encerrar o programa aqui devido ao tempo, eu tenho que entregar aqui o espaço na rádio. Eu agradeço aí pela sua participação. Duda, foi ótima a conversa, em próxima oportunidade a gente dá um andamento, certamente nos próximos dias. Eu fico atento, né, às entrevistas da rádio e estou à disposição para prestar de pronto qualquer esclarecimento, né, diante as questões aí que envolvem o governo, né, que eu representei com muito orgulho nos últimos 8 anos, né, e que fazia a entrega de obras e serviços à população, mesmo enfrentando uma pandemia como nós enfrentamos. Hoje está lá o Exército Brasileiro, única obra em pleno andamento são as obras que eu deixei no município de Bagé. Não tem nenhuma obra nova, todas as obras são as obras que eu deixei no município em andamento e eu fico feliz porque mostra a competência do meu secretariado, mesmo recebendo a metade, menos da metade daquilo que o Mainardi quer pagar para os secretários do PT. Preciso encerrar pelo tempo. Obrigado. Agora 9h16, chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Foco.